Muito bom, irmãos. Pode se assentar. Sente-se, por gentileza, por favor. Irmãos, nós vamos hoje continuar o nosso estudo, o estudo que nós começamos na aula passada, falando sobre... Quem lembra o que nós estamos na aula passada? Isso. Falando sobre o livro de Apocalipse. Ok. Então, o nosso estudo na aula passada foi sobre o livro de Apocalipse. Antes de nós entrarmos no conteúdo daquilo que nós vamos falar hoje, nessa manhã, queria dar algumas curiosidades para você em relação ao livro de Apocalipse. Nós já vimos que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 96, 95, 96 depois de Cristo. Foi escrito pelo apóstolo João. Foi escrito pelo apóstolo João. Quem lê Apocalipse capítulo 1, versículo 9, tá? Abra lá, Apocalipse 1, 9. Está lá João, na verdade, que se encontrava na ilha de Patmos por causa do testemunho do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. João, então, ele foi arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo, uma experiência com o Senhor Jesus, e então ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo para ele: venha, suba, anote as coisas que vão acontecer. Então João escreve o Apocalipse, que é um livro, como nós dissemos, que trata de quê? Trata dos acontecimentos, né, futuros. Obrigado. As coisas que vão acontecer. Ok? Ok. O tema, então, deste livro é revelação. Revelar significa expor, trazer à luz, deixar às claras, mostrar. Isso é revelação. Portanto, revelação de quem? Revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus mostrou a João, revelou a João, para, conforme nós já dissemos, apresentar a ele aquilo que haveria de acontecer. Então, nós estamos falando de um período, desde João até hoje, de mais de 1900 anos. Estamos a caminho de 2000 anos. No ano de 2096, portanto, deste século, farão 100 anos, farão 2000 anos, perdão. Amém? 2000 anos que João recebeu essa revelação. Mas esse período de 2000 anos, a Bíblia chama de coisas que brevemente irão acontecer. Então, recapitulando, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, ou são como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém, queridos? Deus não trata do tempo e do espaço na mesma perspectiva que nós tratamos do tempo e espaço. Amém, queridos? Muito bom. O livro apresenta, conforme nós já vimos, 3 divisões. O livro de Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. Amém? A primeira parte começa do capítulo 1, do verso 12 até ao versículo 20,
tá? Que juntamente com a introdução completam o capítulo 1 deste livro. Então, a primeira parte do livro de Apocalipse está mesmo aqui descrito no capítulo de número 1. Portanto, o capítulo 1 fala do tema de Apocalipse, fala do caráter de Jesus, fala das profecias, o caráter profético de João, fala das saudações às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, e fala das coisas que João tem visto, ou que João verá logo depois, que são essas 6 coisas que haveriam de acontecer, ou haverão de acontecer. Amém? Então, o livro é descrito aí. O capítulo 1 é basicamente uma introdução para remeter João ao tema exatamente da carta, que é esse descortinar, essa revelação, exatamente das coisas que hão de acontecer. A segunda parte, ela começa do capítulo 2, do versículo 1, até sensivelmente o capítulo 3, versículo 22. Tá? Essas passagens falam exatamente da igreja. Lembram-se vocês das 7 igrejas do Apocalipse, não é verdade? Que nós falamos na aula passada. E a nossa aula hoje é mesmo justamente sobre isso. Falarmos das 7 igrejas do Apocalipse. Então é a mensagem às 7 igrejas do Apocalipse, que conforme nós dissemos na aula passada, é um retrato, é uma metáfora, é uma explicação da igreja hoje no mundo inteiro, desde João até hoje, ou melhor, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Portanto, as 7 igrejas do Apocalipse representam para nós as milhares e milhares de igrejas espalhadas por esse mundo, as milhares e milhares de religiões cristãs, porque essa carta é escrita para as igrejas cristãs, as igrejas de Cristo. Portanto, você tem uma igreja que não é cristã, uma religião que não seja cristã, pode ficar de fora. Não é. A mensagem não é dirigida a esse segmento, ou a essas pessoas que professam, portanto, uma fé diferentemente da fé cristã. Então, é muito importante você prestar atenção na hora que você for ler Apocalipse, saber para quem é que João está escrevendo no que diz respeito às 7 igrejas do Apocalipse. Isso é muito importante. Amém, amados? Tá bom? E esse período da igreja a que João escreve vai durar até ao dia que o Senhor Jesus Cristo vir buscar a igreja, ou seja, até ao dia do arrebatamento, de acordo com as profecias contidas tanto no livro de Apocalipse mesmo, ou também em relação às profecias contidas no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel, tá bom? Então você também tem que prestar atenção a esses aspectos. Nós estamos falando também que esse livro antecipa também a manifestação do anticristo, tá bom? Ou revela a manifestação do anticristo. O anticristo há de se manifestar aqui no mundo depois do arrebatamento, portanto a igreja será arrebatada. De acordo com as profecias de Apocalipse e Daniel, haverão 7 anos de paz aqui na terra. A igreja já está lá no céu. Tá bom? Esse período de 7 anos é dividido em 2. Um período de 3 anos e meio. Perfeita paz no mundo. O anticristo vai resolver tudo. Tudo aqui no mundo será tranquilo, paz. Vai dar a impressão de que o camarada que foi levantado para resolver tudo, e depois, nos outros 3 anos e meio, então o anticristo vai se revelar. Vai dar as caras, mostrando quem é. De acordo com as profecias de Daniel, essa revelação acontecerá justamente em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Então
são muitos detalhes em relação a isso. Amém, queridos? Depois, a terceira parte deste livro fala exatamente das coisas que são. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia Menor, na atual Turquia, a quem o livro é dirigido. Portanto, vamos falar aí das mensagens, vamos falar aí das coisas que hão de acontecer. Essa é a terceira parte. São essas tais profecias que eu acabei de dizer aqui, tá bom? É a terceira parte, as coisas que hão de acontecer. Isso é, desde o arrebatamento, a manifestação do anticristo, a ressurreição dos mortos, a conversão dos cristãos que hão de ficar aqui. A Bíblia diz que muitos não poderão comprar, não poderão vender, não poderão fazer nada, a não ser aqueles que poderão ter a marca da besta. Lembram-se? A marca da besta, o tal de 666. Só que na hora que a pessoa lhe ser colocada a tal marca da besta, é como que se literalmente a pessoa estivesse vendendo a alma ao diabo. Vendendo a alma ao diabo. Então, o mundo, por incrível que pareça, está caminhando para isso. Hoje nós falamos em tecnologia 5G. Velocidade da internet. Já se estuda a velocidade da internet. Internet com velocidade da luz. Nós aqui em Angola não vemos, somos país de terceiro mundo. Mas em países de primeiro mundo, sobretudo a China, está muito avançada nisso. Estudam inclusive inteligência artificial. É impressionante como a tecnologia avança, dobra a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então, meus irmãos, tudo isso são coisas que estão contidas nas profecias, coisas que iriam acontecer. Quem estuda as profecias de Daniel, Apocalipse, de João, descobre muita coisa que está acontecendo no mundo hoje que a Bíblia Sagrada já dizia. Amém, amados? Amém, querida igreja? Então, estudarmos esse livro, estudarmos o Apocalipse, é mergulharmos na história futura da humanidade. É sabermos onde tudo isso que nós vemos hoje no mundo vai parar, de acordo com a revelação das Escrituras sagradas, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada mostra para nós. Então, as coisas que hão de acontecer, eventos após o arrebatamento. O livro do Apocalipse mostra as cenas do céu, senta direito, dos céus. Amém, amados? Os 7 selos. Fala do milênio. O novo céu e a nova terra. Fala da batalha final, o Armagedon. O livro do Apocalipse é um livro épico, sem sombras de dúvidas. Amém, amados? Quem está entendendo? Algumas curiosidades. Como vocês sabem, Apocalipse é o último livro da Bíblia cristã. Não é verdade, irmãos? A Bíblia cristã tem 66 livros. E Apocalipse, a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, protestante, tem 66 livros. Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Tem 22 capítulos. Tá bom? Só curiosidade para você. Tem cerca de 404 versículos. Tudo para você aprender, ler, estudar. 404 versículos. Tá bom? Tem cerca de 9 perguntas. O livro do Apocalipse tem 9 perguntas. 53 versículos de história. 10 versículos de profecias
que já se cumpriram. Olha que interessante. Profecias que já se cumpriram. E 341 versículos contendo profecias que ainda não foram cumpridas. Então, o livro de Apocalipse é eminentemente um livro profético. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pois, é um livro profético. Nós falamos, então, que esse livro fala das coisas que hão de acontecer. Não é verdade, irmãos? A palavra-chave aqui é essa. Coisas que hão de acontecer. Coisas que hão de acontecer. Isso é a palavra-chave. Então, vamos estudar um pouquinho hoje em relação às 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando a vocês, irmãos, que essas 7 igrejas do Apocalipse ficavam na Ásia, tá? No território que nós chamamos de Turquia hoje. Ali uma área do ponto de vista geográfico chamado Euroásia, que abarca a Turquia, e a Turquia faz fronteira com a Ásia também, ali uma ponte, eu não lembro agora o nome da ponte, é uma ponte enorme, grande, que liga a Turquia à Ásia. E a Turquia é um país que faz parte da Europa. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, tá? Ele não é membro da União Europeia ainda, por causa de alguns problemas. A União Europeia não aceita a Turquia, impõe um conjunto de condições. E a Turquia também é um país desenvolvido, um país rico. A Turquia é um país rico, tá bom? E está sempre aí, faz fronteira com a Síria. Enfim, estão sempre em conflitos, em guerras ali naquela região também. É um país que tem muita aliança político-militar com a Rússia e assim por diante. Então, é nessa região onde se encontravam essas igrejas, as 7 igrejas as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Amém, amados? Muito bom. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em... Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vamos começar a ler a primeira carta. A primeira carta está aqui. Carta para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo. Capítulo 2, melhor dizendo, até do verso 1 até ao verso 7. Vamos analisar como era essa igreja. Só para você entender que existem muitas igrejas, tá bom? Amém, amados? Muito bom. Abrimos Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, assim que está certo. Vamos lá, está aqui na tela, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, o que diz? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Atenção, essa palavra anjo aqui, os teólogos, os intérpretes da Bíblia, têm entendido que quando Jesus está dizendo para João, olha, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, na verdade, eles estão dizendo, escreve para o pastor. Anjo aqui significa ao pastor da igreja que está em Éfeso. Tá bom? Tá bom? Muito bom. Então, o que se escreve a respeito da igreja em Éfeso? Então, atenção, vamos ler juntos, vamos ler aqui na tradução da nova linguagem de hoje. Acho que a linguagem fica mais compreensível para nós. O que diz? Esta é a mensagem daquele que está o quê? Segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio
De onde? Dos 7 candelabros de ouro. Amém? Dos 7 candelabros de ouro. Aqui na Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, estudo, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão, destra é mão direita, tá bom? Há os destros e há os canhotos. Que nós chamamos esquerdinhos. Tá entendendo? Destro e canhoto. Entenderam? Ok. As 7 estrelas. 7 estrelas representam as 7 igrejas. Estão a perceber? Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro. Olha só. A cidade de Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia. A cidade de Éfeso. Tá bom? Éfeso era a sede da igreja principal, da principal igreja daquela região, naquela época. Então, Éfeso era uma cidade movimentada, uma cidade desenvolvida. Amém, queridos? Estão percebendo? Éfeso era isso. Tá? Éfeso era uma cidade, portanto, muito importante. Assim como é hoje as grandes metrópoles. Aí o que Deus diz para a igreja de Éfeso? Veja só, o que Jesus diz para a igreja de Éfeso? O que diz versículo 2? Eu sei as tuas obras. Então, atenção. Jesus está reconhecendo que a igreja de Éfeso era uma igreja que praticava obras. Era uma igreja que trabalhava. Então, muitos de nós que somos cristãos, hoje também somos assim. Gostamos muito de praticar obras, muito de trabalhar. Gostamos de servir, gostamos de fazer, viajar, jejuar, orar, fazer tudo isso, e vai, e não vai. Amém, amados? Tá vendo? Gostamos muito disso. Fazer obras. Tá vendo? Então, Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Quem crê que Deus conhece a sua vida? Levanta a mão. Eu creio que Deus conhece as nossas vidas. Eu creio que Deus conhece as obras que a igreja, comunidade da família tem para ti, praticado. Então, imagina que essa carta está sendo escrita para mim, para você, para nós. Jesus está dizendo assim: olha, eu conheço as tuas obras. Amém, amados? E olha o que diz: e a tua paciência. E que mais? E que não podes sofrer o que diz aí? Não podes sofrer os maus. Tá vendo, né? Puseste a prova. Está a acompanhar? O que diz? Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e os que não são, e tu os achaste mentirosos. Olha só o que diz. Há muita gente que se diz pastor, bispo, apóstolo, e Jesus está dizendo assim: olha, você foi bom. Algumas pessoas apareceram no meio de ti, se auto-intitulando apóstolos, bispos, e você os colocou à prova. E os que? E os achaste? E os achaste? O que está escrito? Mentirosos. Então, era uma igreja diligente. Amém, amados? Isso é muito bom. Então, a igreja teve aqui alguns pontos que são chamados pontos de aprovação. Tudo isso são coisas que a igreja fazia. Amém?
Versículo 3, o que é que diz? E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha, isso é retrato exatamente das igrejas hoje, no mundo em que nós vivemos. Por isso que eu disse, as 7 cartas do Apocalipse são um retrato da igreja hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Amém, amados? Uma igreja paciente, batalhadora, que jejua, reprova os profetas maus, doutrina, nananana. Versículo 4, o que é que diz? Verso 4. Leia mais alto. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o quê? A tua primeira caridade. Aqui no mesmo versículo, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: tenho, porém, uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Então está falando de quê? Está falando de uma igreja que, apesar de trabalhar, apesar de batalhar, apesar de ser diligente, reprovar os maus profetas, apesar de tudo isso, Deus chega para essa igreja e diz assim: eu tenho, porém, uma coisa contra ti. Você abandonou o teu primeiro amor. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? A igreja está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: você trabalha tanto, só que você não me ama como você me amava mais no princípio. Você não me busca mais como você me buscava no princípio. Irmão, isso é um retrato fiel da igreja hoje. Há muitas igrejas que trabalham, pastores que lutam, que batalham. Só que quando você olha para dentro dos seus corações, você percebe que não existe mais amor, tal como eles tinham pela igreja, pelo Senhor Jesus Cristo no princípio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está mais interessado no teu amor por Ele do que aquilo que você faz por Ele. Escuta, vou repetir, preste muita atenção. Deus está mais interessado no teu relacionamento com Ele, no teu amor com Ele, por Ele, em relação àquilo que você faz. Não se deixe enganar por aquilo que você faz, irmãos. Tem muitos lugares que é puro ativismo, as pessoas são ativistas. E nós que somos africanos, angolanos, ainda mais. Sabe por quê, irmão? Porque nós gostamos de ativismo. Nós somos muito ativistas. Há igrejas que só vivem de campanha. Campanha do agasalho, campanha de não sei o que lá, campanha do profeta não sei aonde. E aí chega o profeta 1, chega o profeta 2, e festa não sei de onde, festa daqui, programação daqui. É para atrair as pessoas estão muito atraídas por programação, por festa, mas não têm amor por o Senhor Jesus Cristo. E o que Deus quer, irmãos, é que você o ame. Não se deixe enganar, irmãos. Cantar é bom. Ter programação, festa, convite é bom. Mas tudo isso não é mais importante do que o amor que você tem que ter por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém, querida igreja? Ame a Deus. Não abandone a Deus. Ame-o. Olha, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Verso 5, o que que diz? Vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste e o que? Arrependa-te. Olha só. Deixar de amar a Deus equivale a cair em pecado. Porque Jesus diz para essa igreja: lembra-te de onde caíste. Pode ser uma igreja grande, milhares de membros. E olha só, deixa eu dizer uma coisa.
Deus não está interessado em igreja grande, milhares de membros. Isso não é o mais importante para Deus. Uma mega igreja, ela é sempre boa. Nós sonhamos com uma mega igreja. Porque há coisas que só uma mega igreja pode fazer, igreja pequena não faz. Tem coisas que nós não conseguimos fazer porque somos uma igreja pequena. Está a perceber? Está a perceber, irmãos? Então é bom uma mega igreja? Claro que é bom uma mega igreja, mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber se os cristãos daquela mega igreja amam efetivamente ao Senhor Jesus. Amam efetivamente a Deus. Amém, amados? Está a perceber? Então é hora de você parar e se perguntar se efetivamente você está em pé. Estar em pé aqui significa dizer, olhar para dentro de você e saber se efetivamente você ama ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a motivação do teu coração? Por que você faz o que você faz? O que te vai na alma? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, olha aí, Jesus está dizendo, se você não fizer isso, há uma advertência aí. Qual é a advertência? Qual é a advertência? Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, se não te arrependeres. Amém, amados? Então, olha só. Castiçal aqui tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. É isso que João está dizendo, ou que o Senhor Jesus está dizendo para João. Arrependa-te. Veja de onde você caiu. Uma vez, um pastor amigo meu disse uma coisa interessante. Ele falou assim, irmãos, há muitos lugares que você anda, há muitas igrejas que você anda, muitos pastores estão já mortos. Isso é muito sério. Será que nós somos uma igreja morta ou uma igreja viva? Será que a cada dia que passa, o nosso amor e a nossa paixão pelo Senhor Jesus Cristo, ela vai se renovando? Ou os dias vão passando, nós vamos começando a achar chato vir para a igreja, chato fazer as coisas, totalmente relapso, uma pessoa relapsa, é uma pessoa relaxada. João está dizendo o quê? Arrependa-te, senão o que vai acontecer? Senão o que vai acontecer? Olha o que diz aqui. O que vai acontecer? Vamos lá, repetir. Repite bem alto, diga. Repita. Bem brevemente, virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, amados? Então, isso é uma alerta para a gente, para quebrar em nós a vaidade, o orgulho, aquele espírito de eu já sou. Amém? Versículo 6. O que diz verso 6? Tens, porém, isto. O que você tem? Aborreces as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Era um grupo sobre o qual não se sabe muito quem eram esses tais de nicolaítas. Só aparecem mesmo aqui no capítulo 2, no capítulo 15. Fala dos nicolaítas, não sabemos quem eram esses. Então não sabemos de quem que está a se referir esses nicolaítas. Não sabemos. Mas, de qualquer forma,
Eu penso que os nicolaítas representam aquelas pessoas que são totalmente contra o evangelho, porque ele diz assim, olha, tens, porém, aborreces as obras dos nicolaítas. São pessoas que estão na igreja, praticam coisas que são contrárias ao evangelho. Acredito que seja nisso o sentido. As quais eu também aborreço. Versículo 7, o que é que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito faz o quê? Diz às igrejas. Aí no final dessa carta, da carta de Éfeso, o apóstolo João, libera uma profecia para a igreja. E qual é a profecia? Ao que vencer, farei o quê? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é uma profecia. Lembra-se que nós falamos que o livro de Apocalipse tem quantas profecias não cumpridas? 341 profecias que não foram cumpridas ainda. Essa é uma das profecias que não foram cumpridas. Quem vencer, Jesus está dizendo, eu dar-lhe a comer da árvore da vida. Em outras palavras, a palavra árvore da vida está dizendo, quem vencer vai para a eternidade. Amém, amados? Vai para a eternidade. É aquele que permanece fiel em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio aos ventos contrários. Lembre-se, a igreja de Éfeso era uma cidade comercial, industrial, movimentada, agitada, badalada, com uma igreja que trabalhava, que servia. A igreja reprovava as más obras dentro dela, mas quando Jesus chega, Jesus diz assim, eu tenho porém contra ti, tu que abandonaste o teu primeiro amor. O que é primeiro amor, irmãos? É quando nós nos convertemos. Olha, eu quando me converti, eu gostava de orar, jejuar, eu viajar, subir no carro, assim da vossa idade, tá vendo? Subir no carro e pregar o evangelho. Já fiquei 3 dias de jejum. Hoje não consigo mais fazer. Abandonamos o primeiro amor, temos que voltar. Amém, amados? Isso em relação à carta à igreja de Éfeso. Segunda carta. Vamos lá. Carta à igreja de... Aqui. Esmirna. Então a primeira é Éfeso. A segunda é Esmirna. Esmirna era uma cidade costeira. Hoje, também na Turquia. Hoje é chamada de Izmir. Izmir é o nome da cidade. É uma cidade que fica ao norte de Éfeso. Pronto. Aí a localização geográfica dessa cidade. Você pode ir no Google e pesquisar a cidade de Izmir. Vai encontrar. É a antiga Esmirna. Amém, amados? Ok. E olha o que diz a carta à igreja de Esmirna. Vamos ler. O que é que diz? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Vamos lá, o que é que diz? Isto diz o primeiro e o último que foi morto e revive. Então está falando de quem? Quem é que está falando? Jesus. Amém, amados? É Jesus. Porque é Jesus que foi morto e reviveu, está vivo e reina para todo sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, o primeiro e o último. Aquele que detém nas suas mãos as chaves da vida e do inferno. Amém, amados irmãos? Então é Jesus quem está falando. Isso é muito sério, irmãos. Porque Jesus está falando para a sua igreja. A igreja de quem? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Ninguém conhece mais e melhor a igreja
do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Então, para a igreja de Esmirna, o que o anjo diz? Verso 9, o que diz? Eu sei as tuas obras. Reparem que aqui também fala de obras. Na primeira, em Éfeso, também falou de obras. Amém, amados? Falou também de obras. Então aqui diz assim, olha, eu conheço as tuas obras. E tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Olha que coisa linda. Às vezes, ser pobre é ser rico. E ser rico é ser pobre. Nossa, que sensacional isso. Isso é profético. Ser pobre, às vezes, é sinônimo de riqueza. Ser rico, às vezes, é sinônimo de pobreza. Amém, amados? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ai, meu Deus, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ai, Jesus amado. Há pessoas que se afirmam judeus, mas não são. Sabe o que isso está dizendo, irmãos? São aqueles que estão nas igrejas, se afirmam que são cristãos, mas no fundo não são. Ele tem aparência de cristão. O que é a aparência de cristão? O que é a aparência de cristão? Bíblia na mão, fato alinhado no domingo. Não é assim, maninho? Essa hora você fica aqui fora, vai ver muitos a virem da missa. Tem aparência de cristão, mas não são. Vamos saber? Parecem que são, mas como Jesus conhece a igreja e sabe de fato quem é quem, Jesus está dizendo, eles são da onde? Olha só a expressão que é usada aqui. Eles são da onde? São a sinagoga de Satanás. Oh, meu Deus. Que Deus nos livre disso, irmãos. Jesus está dizendo que eles são da onde? São do diabo. Não são de Deus. Não são cristãos. Não passaram pela experiência do sangue de Jesus Cristo. Não são lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu amado. Que Espírito Santo de Deus, à medida que eu estou ensinando isso para você, você esteja refletindo, pensando na tua mente, pensando no teu coração. Pensa. Porque não adianta mantermos a aparência. A aparência serve somente para enganar os homens, porque eu enxergo a aparência. Vocês lembram do profeta Natan, quando foi na casa do profeta, na casa de Davi? Escolheram o que iria substituir Saul. Era só aparência. Passou Abinadab, Joabe, todos os irmãos gratão, guerreiros de Davi. Até o profeta se enganou. O profeta se enganou. Então, cuidado. Não é por vir à igreja, falar bonito, orar bonito, palavras bonitas, que é. Não é. Às vezes, irmãos, eles blasfemiam. Está aqui a palavra. Blasfemiam. A palavra é essa. Blasfemar. Significa falar mal contra Deus. Difamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Uso profano do nome divino. O culto à idolatria é gente que adora ídolos. E aqui ídolos, temos que entender, não necessariamente significa imagens. Cuidado, hein? Às vezes é a carreira, é a profissão. Às vezes é o dinheiro que tem, a conta bancária que tem, é o carro que tem. São aquelas pessoas que valorizam mais as coisas que são visíveis do que aquilo que é invisível.
Amém, amados irmãos? Não se deixe enganar. Pense muito bem nisso. Verso 10, o que é que diz? Vamos prosseguindo. Verso 10. Verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Então, Jesus está chamando a atenção para essa igreja, que ela iria de fazer o quê? Sofrer. Ela iria passar por tribulações, por lutas, por dificuldades. Mas o Espírito Santo já está consolando essa igreja. Não temas as coisas que você há de sofrer, que hás de padecer. Significa dizer o quê, irmãos? Aquelas pessoas que estavam na igreja, que são da sinagoga de Satanás, aquelas pessoas hão de ser usadas pelo diabo para tentar, para causar confusão no meio da igreja. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: olha, não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo fará o quê? Vamos lá, irmão, está aqui. O que diz? Verso 10, vamos lá. Todos nós juntos, vamos ler juntos. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais o quê? Tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e farei o quê? E dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui tem promessa. A igreja de Esmirna era uma igreja resiliente. Hoje, mais do que nunca, irmãos, precisamos de uma igreja resiliente. Amém, amados? Igreja que não desista, não é aqueles irmãos assim fraquinhozinho. Irmãos fraquinhozinhos, consciência frágil, metidozinhos. Não. Precisamos ser fortes, destemidos, guerreiros. Nos levantarmos, batalhar, não parar. Os dias são maus. Há muita coisa que pode nos desviar do foco da atenção. Mas tem promessa no meio da luta. Levanta-se a mão e diga assim: tem promessa no meio da tribulação. Tem promessa no meio da luta. Tem graça no meio do fogo. Aleluia. Amém, amados? Não temas. Não temas. Não tenha medo. Aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus. Irmãos, os dias são maus. Os dias são muito maus. Amém, amados? Os dias são maus. Ser fiel até a morte. E eu farei o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mesma palavra que foi dita também para a igreja de Éfeso. Ao que vencer, farei o quê? Ao que vencer, farei o quê, irmãos? Não receberá o dano da segunda morte. Amém, amados? Quem vencer, vai vencer mesmo. Então, qual é o problema da igreja de Esmirna? Era o facto de que dentro dela existiam pessoas que tinham aparência de cristãos, mas na verdade adoravam a ídolos. Era só aparência. E essas pessoas, ao invés de trabalharem para Deus, trabalhavam literalmente para o diabo. Mas ser fiel até a morte. Então, essa igreja de Esmirna é um modelo a seguir? Eu acho que é um modelo a seguir, sim. Porque ela é uma igreja fiel, resiliente. Só que dentro dela tinha essas questões que deveriam ser, eram precisas serem tratadas. Terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo. Diga Pérgamo. Isso.
Pérgamo. É assim que é a palavra certa. Então já vimos quantas igrejas até agora? Já vimos 2. Essa é a terceira. A primeira é a igreja de Éfeso. A segunda é a igreja de Esmirna. E agora é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade situada ao norte de Esmirna. Então olha só, norte de Esmirna. Então era uma igreja próximo de Esmirna. Era famosa por ser o centro do culto prestado a diversos deuses pagãos e especialmente ao imperador romano. No século 29 a.C., havia se construído ali o primeiro templo em sua honra. Então, olha já a característica dessa igreja. Estamos a falar de uma igreja o quê? Uma igreja pagã, uma igreja que adorava a ídolos. Uma igreja que dentro dela tinha pessoas que agiam como feiticeiros. Há muitas igrejas que têm irmãos que ainda mexem com feitiço, mexem com paus. São religiosos. É o que eu falei para vocês. Tem aparência só de cristãos, mas não são verdadeiramente. Há muitas igrejas que têm muitos irmãos. Têm mais medo do feitiço do que de Deus. Tem mais temor do feiticeiro do que de Deus. O que diz a igreja que está em Pérgamo? Diz o que? Vamos ler. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. O que escreve? Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, de 2 fios. Aqui Jesus se apresenta como aquele que tem o que, irmãos? Nas suas mãos, uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é espada que corta de qualquer lado. Você já viu uma katana? A katana só corta de um lado, né? Só corta embaixo, aqui. Quando você bate. Se você virar em cima, não corta. Vai te alejar, inclusive. Porque ela está afiada só de um lado. Agora aqui está dizendo o quê? Jesus tem nas suas mãos uma que? Espada de 2 gumes. Isso nos lembra um justiceiro. Aquele cara que está vivo para fazer o quê? Para limar. Estou a vir para literalmente separar o trigo do joio. É essa a ideia que está aqui. Então, o que diz? O que diz? Eu sei as tuas obras. Mais ou menos, olha, obra está em Éfeso, obra está em Esmirna e obra está em Pérgamo. O que diz a igreja de Pérgamo? Vamos lá. Eu sei as tuas obras. E onde o quê? E onde o quê? E onde habitas, que onde está o trono de Satã. Olha que coisa, que palavra forte é essa. Está dizendo, se você tem um trono, esse trono é onde habita o trono de Satã, Satanás. É aquela igreja que parece que tem pacto com o diabo, tem pacto com o inferno. O que diz? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Interessante, né? Olha o que diz aqui na igreja, olha o que diz aqui na tradução, nova linguagem de hoje. Na nova linguagem de hoje diz assim, vamos ler esse mesmo versículo, para a gente ver se tem outro entendimento. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Então, Antipas provavelmente foi um cristão
E esse cristão foi morto em Pérgamo por causa do testemunho do Evangelho. Então, Pérgamo era uma cidade perigosa, onde você ser fiel a Deus era sinônimo de quê? Ser morto, porque era uma cidade que literalmente adorava Satanás. Era como se fosse uma cidade consagrada literalmente ao diabo. Uma igreja literalmente consagrada ao diabo. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, existem países, cidades, parece que literalmente foram consagradas ao capeta. Como ser igreja no meio de um contexto desse? Como? Alguém me diz, como ser igreja num lugar onde há perseguição? Onde você sabe que a qualquer momento você vai morrer. Como ser igreja nesse lugar? É complicado demais. É ou não é verdade, irmãos? É verdade, é complicado. Essa era a igreja de Pérgamo. Deus nos livre, irmãos, de termos no nosso país igrejas como Pérgamo. Deus nos livre. Verso 14, o que é que diz? Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Que coisas são essas? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quem é esse Balaão? Quem é esse Balaão? Balaão era um profeta subordinado a Balaque. Balaque era rei de Moab e contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Isso você encontra lá em Números, capítulo 22, até o capítulo 24 fala isso. Está entendendo? Balaão, portanto, era um profeta que se vendia por dinheiro. Era só você pagar e ele profetizava aquilo que você gostaria de ouvir. Hoje tem muita gente, tem muitos Balaãos andando por aí. Por quê? Porque o povo gosta de show. O povo é tosco. Não é que o povo é tosco, é que o povo gosta disso. É mais fácil eu chegar na igreja aqui, fazer pirotecnia. Eis que eu estou vendo um anjo ali ao teu lado. Olha, Deus está me mostrando, irmão, que você ontem à noite... Vai ver, a próxima semana aqui vai encher. Sobretudo nós africanos que gostamos dessas coisas, de revelação, de adivinhar. O povo pensa que na igreja é para adivinhar. O mesmo conceito que eles têm em relação à feitiçaria, eles estão trazendo para a igreja. A diferença é que aqui é tudo, né, feito em nome de Deus. Afinal aqui o profeta revela, adivinha, fala quem é que está fazendo mal, quem é que está acontecendo em casa. Não é assim? Em nome de, supostamente, Deus. É um Balaão. Ninguém faz mais sucesso hoje no mundo, nenhum pastor, nenhuma igreja faz mais sucesso no mundo se ela não se focar em cura e milagres. Quando o ministério é voltado para cura e milagres, aqui na igreja mesmo, se eu tivesse um ministério de cura e milagres, vocês iam ficar todos lá fora, irmãos. Todo domingo aqui ia estar cheio, todo mundo vinha, todo doente, pastor, minha casa está assim, eu vim buscar meu milagre. Você ia ver. 5 horas, aqui está cheio. Agora nós assim nos olhamos, esse pastor não tem poder, esses pastores são fracos. Não é que nós não temos poder fraco, não. A gente não vende a fé, não negociamos a fé, porque a fé cristã não é isso. Nós cremos em milagres, mas nós não manipulamos você. Está a perceber a diferença? Não manipulamos você, não manipulamos ninguém. Aqui pregamos a graça de Deus, consciência cristã. Pregamos que você tem que amar a Deus. Vocês viram agora, eu falei, Efésios capítulo 1. Só não pratica quem não quer. Mas aqui ensinamos a verdade. Você tem que voltar ao primeiro amor. Voltar a amar a Deus. Servi-lo, se apaixonar por Ele outra vez.
Amém, amados? Ninguém está interessado em manipular você. Não queremos o teu dinheiro. Queremos que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que você seja um cristão maduro. Que você seja usado por Deus para trazer outros cá para a igreja. Que Deus use as suas mãos para abençoar, para abraçar, sua boca para abençoar, seus olhos para enxergarem aquilo que é essencial. Oh, irmãos, queremos que você seja um cristão de verdade, não um cristão que fica atrás de oba, 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 oba. Não, irmãos. Nós não estamos interessados em mentir você. Acredita nisso. Amém, amados? Portanto, não tenta comprar a nossa integridade, que não está à venda. Nunca aceitaremos dinheiro ou presente de alguém para vender você. Para chegar aqui na frente e dizer coisas contrárias à Bíblia, contrárias à palavra. Nós não somos uma igreja de Pérgamo. Amém, amados? Balaão ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Coisas que Deus havia proibido na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Balaão dizia, não, é normal, podem fazer, Deus não vai castigar vocês, não tem problema nenhum. Olha, Deus me mandou falar assim que vocês podem comer. Amém, amados? É perigoso isso, não é verdade, irmãos? Versículo 15, o que é que diz? Verso 15, o que é que diz? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que eu aborreço. Aí o que é que diz nessa igreja? Verso 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a minha espada, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus. Meu Deus. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tem promessas de Deus. Tem promessas de Deus. Vamos prosseguir. Quarta igreja. Você escolhe, está vendo, né, irmãos? Já vamos lá, repetindo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. Faltam só 3 para a gente encerrar. Tiatira. O que Deus diz à igreja de Tiatira? Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. O que Deus diz para a igreja de Tiatira? Isto diz o Filho de Deus. Outra vez está falando que Jesus está falando. Que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui está falando de um Cristo, como que se ele estivesse assentado no seu trono, pronto a julgar. Tiatira era uma cidade situada a sudoeste de Pérgamo, famosa pelo seu comércio. Então, Tiatira era uma igreja que existia gente cheia da grana. Amém, amados? Em Tiatira, onde uma mulher chamada Lídia era o quê? Lídia era vendedora de púrpura, né? Servia a Deus e abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. É na igreja de Tiatira, ou melhor, na cidade de Tiatira, onde Lídia abriu as suas portas para que começasse ali uma igreja, um trabalho missionário na sua casa. Então, Tiatira era uma igreja de gente que tinha grana. Amém, amados? Amém, amados? Para essa igreja, o que o anjo diz? Verso 19, vamos ler?
Eu conheço as tuas obras. Outra vez, obras. Obras está em tudo. E a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Poxa, olha, que igreja, hein, irmãos? As tuas primeiras obras são maiores do que a primeira. Mas tenho contra ti, verso 20. O que tenho contra ti? Toleras que a mulher de Jezabel, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam com os sacrifícios, da idolatria. Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher de Acabe, rei de Israel. Acabe governou Israel de 874 até 853 a.C. Para agradar a Acabe, para agradar a Jezabel, melhor dizendo, Acabe construiu um templo e um altar a Baal, porque Jezabel era uma mulher que ela não era de Israel, da nação de Israel, ela era estrangeira. Então, Acabe casou com uma estrangeira, e essa estrangeira veio para Jerusalém como primeira dama. Ela era uma mulher idólatra, e Acabe, então, para agradar essa mulher, construiu ali um templo dedicado ao profeta Baal, ao rei, a Baal, que era o Deus que Jezabel professava. E essa mulher fez um escarcéu na nação. Irmão, nada destrói uma nação, uma igreja, do que a idolatria. Nada destrói uma nação do que a idolatria. Foi por causa dessa mulher que Deus levantou o profeta Elias para botar ordem em Israel. Quanta guerra essa mulher travou com o profeta Elias? Amém? Quanta guerra essa mulher travou com o profeta Elias? Então, o que Deus está dizendo aqui, tá? Há igrejas em que há pessoas que ensinam doutrinas que são perversas, nefastas ao Evangelho, com a finalidade de enganar. Não há critério. Tolera-se a idolatria, a prostituição, está aqui. E mais, comem sacrifícios, comidas sacrificadas a ídolos. Irmãos, juntou a idolatria, juntou a prostituição num país, numa nação, numa igreja, acabou com a igreja, acabou com a nação, acabou com o país. Quando líderes se prostituem, quando líderes de uma nação se inclinam para a idolatria, trazem ídolos para a nação. Essa semana uma deputada aqui me perguntou, estava conversando sobre a igreja, e me falou assim claramente: você é da igreja? Eu falei: olha, irmã, falei assim para ela: deputada, se uma pessoa não adora a Deus, adora mais o quê? Se um político não adora a Deus, adora o quê? Quem é que lhe guia, que o guia? Da onde é que partem? Porque se o camarada não adora a Deus, ele adora a quê? Ídolos. Até para ser ateu, você tem que crer em alguma coisa. Porque nós não somos seres materiais, carnais, vivendo uma experiência espiritual. Cuidado, hein?
Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. O ser humano, de acordo com a Bíblia Sagrada, é corpo, é alma e é espírito. Estão entendendo, irmãos? É corpo, matéria, essa dimensão psicossomática. É a alma, que os psicólogos chamam de mente. E é espírito. Amém? Agora, quem guia sua mente? Quem guia seu coração? Quem guia sua alma? Quem guia seu espírito? Porque eu me preocupo com a fé dos políticos, dos líderes. Eu me preocupo com isso. Eu não sei se o camarada vai nas panelas. Não sei se o camarada sobe morro. Eu não sei se o cara tem pacto com o diabo para vender o país, vender a nação. Não sei. Horas. E eu como igreja, nós como igreja, temos de nos preocupar com isso. Por que você acha que há tanta miséria espiritual na vida das pessoas? É porque nós temos líderes que nós não sabemos se tem pacto com o diabo ou não. Você sobe nas panelas, você dança cangolô meia-noite, 2 horas, aí vem 2 horas, sai na cidade, você nunca sabe, 2 horas, veio o cara que pegou no carro dele, foi no morro na cidade para ir lá fazer sacrifício, está fechado, está amarrado a cidade, nós os cristãos estamos a olhar. Não, irmão, temos de nos preocupar com a espiritualidade dos nossos líderes. Quando numa nação, o líder adora a Deus, tem fé em Cristo Jesus, ama o Senhor, busca o Senhor, consagra sua vida a Deus. Acredita, irmãos, a prosperidade vem na nação. Porque tudo começa com espiritualidade. Você pode dizer glória a Deus? Ore pelos líderes. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar pelos nossos líderes e por aqueles que estão em eminência, para que vá bem a nação. Amém, amados? Ok. Verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Verso 22. Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer farei o quê? Ao que vencer farei o quê? Guardar até o fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, faça o quê? O que o Espírito dessas igrejas. Estamos precisando de pessoas que amem verdadeiramente a Cristo e a Deus. Amém? Quinta igreja. A igreja de Sardes. Sardes era uma cidade que ficava ao sul de Tiatira. E era conhecida pela sua riqueza. Então aqui estamos falando de uma igreja o quê? De uma igreja rica, cheia da grana. Ô irmãos, olhem para mim. Há igrejas ricas. Acredita nisso. Há igreja que os pastores têm avião, jato particular. Você já pensou? Há igrejas que os pastores só andam com BMW, os grandes Mercedes, têm mansões, ricos, milionários, ricos. Eu fico pensando,
num mundo com tanta carência que, conforme nós temos hoje, tantas igrejas no mundo, puxa vida, esses pastores não poderiam, não sei, cada um. Se esses pastores, essas igrejas multimilionárias que existem no mundo, como que alguém é cristão e é milionário? Eu não entendo. Como? É o maior contrassenso do Evangelho. A Bíblia diz que aquele que era rico se fez pobre. Amém, amados? Evangelho não é para gente ficar rico. E toda vez que encontrar um pastor rico, tem alguma coisa de errado. Jesus veio ao mundo como um Zé Ninguém. Nasceu numa manjedoura, é para nos dar o exemplo. Viveu aqui, irmãos, maior simplicidade. Foi à cruz. Amém, amados? Não tinha nada. Você vai em Israel, não está lá escrito assim, olha, a casa do Senhor, essa casa era do Senhor Jesus. Ele mesmo dizia assim, o Filho do Homem não tem nem sequer onde reclinar a cabeça. Como é que os camaradas hoje andam de avião, jato particular, tem empresas? Meu Deus. Vai entender. Sardes era uma igreja rica. Vamos ver o que Deus diz para a igreja rica. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê? Morto. Parece que ela está viva, mas na verdade está o quê? Está morta. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Igreja rica. Faz um montão de coisas, mas Deus te diz assim, vigia, hein? Você vigia. Porque, apesar de tudo, eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, você não ama a Deus de verdade, não o serve com integridade, com amor e paixão. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, farei o quê? Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, farei o quê? Vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, que Deus não nos faça uma igreja rica. Eu oro muito para que você prospere financeiramente, para que nós possamos ter condições de sermos uma igreja confortável, saudável, até mesmo financeiramente também. Não tem problema em relação a isso. Porque a igreja, financeiramente, ela tem que sobreviver por si própria, através dos dízimos e das ofertas. Mas que Deus nos dê a graça, irmãos, de, em termos cristãos que prosperam, nós pegarmos esses recursos para servir pessoas, projetos de educação. Como eu teria orgulho um dia da igreja comunidade da família construir uma escola. Como eu teria orgulho. Orgulho no sentido de dizer assim, me sentiria feliz. Não orgulho no sentido de orgulho, presunção. Está entendendo, né? Mas seria tão bom se você um dia
sonhasse ser um empresário, um profissional destacado na área de saúde, na área de educação, medicina, música. Olha só, música. Um dia você ser um músico, você dizer, não, eu sou cristão, sou da igreja X, aí você pegar teus recursos e investir no evangelho. Como é lindo isso. Amém, amados? Temos que sonhar, pensar. Mas não nos enganemos, irmãos. No meio de tudo isso, é importante não perdermos a essência. Amém? Faltam 2 cartas, vou parar por aqui. A igreja de Filadélfia, a 6ª, e por último, a igreja de Laodiceia. Vamos estudar essas 2 na próxima aula para a gente encerrar esse estudo, o estudo de Apocalipse. Embora tenha ainda muita coisa para a gente falar. Mas vamos encerrar na próxima aula. Amém, amados? Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Feche teus olhos. Feche os olhos. Eu não quero ser como a igreja de Éfeso, reprovada. Eu não quero ser como a igreja de Tiatira, idólatra. Eu não quero ser como a igreja de Sardes, rica. Eu não quero ser como a igreja que está... Eu não quero ser como uma igreja reprovada. Amém, amados? Que Deus nos dê a graça de orarmos a Deus. Feche teus olhos. Hoje você aprendeu os tipos de igrejas que existem no mundo, resumidamente falando. Que tipo de igreja é você? Será que abandonamos o primeiro amor? Estamos envolvidos na idolatria? Fazemos aquilo que é mal? Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja nós somos? Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, oramos a Ti porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Tu és Deus. Senhor, Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos igreja. Amar a Tua palavra, amar ao Senhor. Buscar-te com amor e paixão, com verdade. Que o nosso coração se derreta de graça diante dos Teus olhos. Que a nossa vida expresse a graça e o amor do Senhor todos os dias. Que nós não desistamos, ó Deus. Que nós não paremos no tempo e no espaço. Mas que nós possamos buscar a Tua palavra, te adorar com doçura, com leveza, com temor e com graça. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Aviva a Tua obra, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Nós não somos nada, Senhor. Somos falhos. Somos pecadores. Nós não somos ninguém. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda-nos. Livra-nos do mal. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Em Teu nome, ó Pai. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Muito bom. Muito bom. Pode se assentar, querido.